A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você, meu amigo e meu irmão, para junto estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a edição 87, Multiplicando Discípulos, o legado de Paulo a Timóteo. O autor da revista é o pastor Davidson Pereira Freitas. Estamos na quarta lição, a lição 4. O título da lição, Qualidades do Líder e o Chamado ao Discipulado. O texto base é 1 Timóteo, capítulo 3. E desde já queremos estar orando, já intercedendo por esse estudo e por você também, meu amigo, meu irmão. Depois que nós orarmos, estaremos lendo o texto, proposto aqui pelo autor da revista. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Quero te pedir perdão pelos meus erros, pelas nossas falhas, ó Deus, e que o Senhor possa estar perdoando a cada um de nós, ó Deus, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, agora pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, abençoe os amigos que virão, os irmãos que têm acompanhado esse canal, ó Deus, todos aqueles que verão, Senhor, e ouvirão o estudo, ó Deus, que aqui foi ministrado, ó Deus, nos dê sabedoria, me dê entendimento, ó Deus, que Tu possa abrir o coração de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, para o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, nós vamos estudar as qualidades do líder e o chamado ao discipulado. Quero sempre pedir aqui, se você possível, deixar seu gostei, também compartilhar, se é bom para que as outras pessoas saibam, que nós estamos aqui sempre ministrando esse estudo, Quero também dizer que é importante que você faça parte da Escola Bíblica Dominical local aí no seu lugar, na sua igreja, na sua cidade, É importante ter comunhão uns com os outros, com os irmãos, Então, meus irmãos, vamos aqui para o texto proposto, que é o capítulo 3 de 1 Timóteo, E hoje nós vamos falar sobre líder ao chamado do discipulado, Somos todos discípulos e devemos se preparar, para essa jornada, Então diz assim, o subtítulo aqui é os deveres do bispo e diáconos. Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirva se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé
que há em Cristo Jesus. Escreve-te por estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas que convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, né? Como diz aqui, se deseja ser um pastor, um bispo, excelente coisa desejas, né? É muito bom você servir a Deus com prazer, com alegria. Irmão, nós vamos estudar sobre liderança, sobre qualidades do líder, né? O objetivo aqui, aliás, antes de começar, né? Vamos fazer aqui algumas perguntas, né, básicas, que o próprio estudo nos orienta a fazer essas 3 perguntas, né? Vamos ler aqui, né? Diz assim: por que Paulo coloca tanto foco no caráter e não na apenas capacidade, né? Por que ele coloca isso aqui? 2. Que virtude aqueles chamados aos discípulos você acha que mais precisa ser enfatizada hoje? Qual que você acha que é, para ser discípulo, qual que deve ser enfatizado, deve ser colocada, né? Qual o papel do discipulado na preparação para a liderança cristã? Então, é para que nós possamos estar pensando juntos, né? E nós vamos tratar isso aqui nessa lição de hoje, que está maravilhosa. Eu não sei você, mas eu estou gostando muito dessa lição, tenho aprendido muito, espero que você também possa estar aprendendo conosco. Então, o objetivo é compreender que o discipulado leva à maturidade e que a liderança espiritual é o fruto de um caráter moldado pela palavra e evidenciado pela vida. Então, a Bíblia nos molda e isso se coloca para uma vida, né? Para as outras pessoas observar que houve uma mudança realmente de dentro para fora. No capítulo 3 da carta a Timóteo, Paulo apresenta as qualificações essenciais para aqueles que desejam exercer liderança na igreja, especialmente presbíteros, diáconos. Aqui há 2 funções básicas, né? Que são os pastores e os diáconos, né? E aqui ele vai tratar com presbítero, como bispo e pastor, numa só, como é que se diz? Função, né? São funções parecidas, né? Só que cada um mais especificamente completa o ministério de pastoreio, né? Presbítero e diácono. Essas qualidades revelam o caráter e a vida de um discípulo, implicando não só o crescimento principal, mas a responsabilidade de servir e guiar outros com fidelidade e integridade. A igreja em Éfeso, lá, né, enfrentava desafios internos e externos. Então era bombardeado de tudo quanto é gente. Irmão, não é muito diferente hoje, né, que a igreja, o inimigo luta muito, porque a igreja é a última fronteira a ser vencida nesse mundo. Pode ter certeza, a última fronteira a ser vencida nesse mundo é a igreja. Falsos mestres de visões ameaçavam a unidade do corpo de Cristo. Sempre vai existir pessoas infiltradas no corpo de Cristo para tentar destabilizar, né? Por isso era crucial que os líderes fossem exemplo de vida, né? E ensino para fortalecer a igreja e preservar a doutrina. Os ensinamentos de Cristo foram passados pelos apóstolos, os apóstolos, né? E muitos depois surgiram discípulos que não permaneceram no ensinamento dos apóstolos. Verdade seja dita, né? E hoje em dia também muitos fogem dos ensinos verdadeiros, né? Do apostólico, né? Ensino que foi trazido por Cristo e repassado para cada um de nós.
muita coisa, muitos tentam deturpar, mas graças a Deus Deus sempre na sua igreja vai ter um remanescente, né? As qualificações não são requisitos rígidos, mas princípios bíblicos que refletem a maturidade espiritual e o caráter exigido para o ministério eficaz, né? Então, são princípios, né? São bases bíblicas que fortalecem a maturidade espiritual e que é eficaz no ministério daquela pessoa. No discipulado cristão, não estamos apenas formando pessoas para seguir a Jesus, mas também para liderarem outros, né? O líder ele sempre tem essa função de liderar, né? Outros nesse caminho. A liderança espiritual não é um cargo funcional, mas o transbordar de uma vida comprometida com Cristo. Não é um cargo, né? Mas uma vida que realmente se dedica ao compromisso de Cristo, da evangelização, de ganhar almas, né, para Cristo. Como que você ganha almas? Através do seu bom testemunho, da sua conduta, da sua moral, da sua ética, né? Paulo escreve a Timóteo instruções detalhadas sobre o perfil dos que desejam servir como bispos, né? Entre parentes, pastores, líderes, diáconos. Não por mera organização, mas porque a saúde da igreja depende da integridade de seus líderes, né? Então, Paulo dá ali as suas coordenadas para Timóteo, né? Como o líder deve ter esse chamado, né? Esse capítulo é essencial para compreendermos que o discipulado não se limita ao conhecimento, mas expressa em caráter, que eu falei, né? E relacionamento, testemunho público. Então, o público, as pessoas, o mundo tem que observar e ver o bom testemunho que aquela pessoa dá da sua fé. É aí que você descobre se a pessoa é ou não é um cristão de verdade. Paulo está mais interessado em que o líder é do que aquele que sabe e faz. Primeiro ponto aqui, irmãos, primeiro tópico, o que significa o episcopado? O que significa? Aqui nós vamos descobrir aqui, né? A palavra usada por Paulo no século I é episcope. E se refere à responsabilidade. Um bispo tem a responsabilidade de supervisionar. Ela é derivada do substantivo episcopos, que significa supervisor, guardião, zelador. Então, o bispo é o zelador disso aqui, da palavra, né? Ele que tem que zelar pela integridade da palavra. Como assim? Não é Deus? É Deus, mas você tem que falar realmente, transmitir o ensinamento como você aprendeu, né? É um guardião, é um supervisor, alguém que zela pelas coisas de Deus, né? É importante destacar que o episcopado é um ministério e não um cargo, né? Olha só, né? Não é um cargo, é um ministério. É um chamado, uma vocação, um ministério concedido pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, 3 termos são usados quase como sinônimos. Olha aqui, para descrever os líderes espirituais das igrejas locais. 3 nomes com sinônimos, né? Com significados bem parecidos. O primeiro é supervisor, guardião, zelador, né? Da palavra. Aquele que transmite a palavra, né? O presbítero, ou presbíteros, ancião, também é chamado lá no início da igreja como ancião, enfatiza a maturidade e a experiência. O episcopos, supervisor, enfatiza o cuidado e responsabilidade, o que eu falei, né? Cuidado, né? E responsabilidade. O pastor, poime, pastor de ovelhas, enfatiza a alimentação e proteção. Você vê que essas 3 coisas são essenciais, né, realmente, no ensino da palavra de Deus. O pastor, ele alimenta as ovelhas, tem objetivos de alimentar as ovelhas. Como que você alimenta a ovelha? Com o ensinamento da base bíblica, que é apostólico, né? Já vem desde o início lá das igrejas apostólicas, né? Então, irmãos, nós estamos aqui, o que significa episcopado, né?
Esses termos não descrevem cargos diferentes, olha só, eles são cargos similares, né? Mas aspectos complementares do mesmo chamado. É um complemento, né? São nomes parecidos que complementam o chamado. Portanto, essas palavras são usadas no Novo Testamento como sinônimas. Isso também aparece em 1 Pedro 5, vamos aqui, né? Rapidinho aqui, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 5, 1 e 2, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Paulo era também presbítero, ensinador da palavra, né? Então ele está aqui recomendando, né, os deveres dos anciãos e dos jovens. Humildade, né? A palavra presbítero quer dizer ancião, né? Tem, também, né? E apacentar o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próprio. Então, aqui já esclarece sobre os presbíteros, né, que tem a mesma funcionalidade de pastor, né, ou de bispo também, né. Em 1 Tito, ou Tito, 1 Tito não, Tito, né, carta de Tito, aqui, Tito, Tiago, é um livro tão pequenininho, né, uma carta, né. Então, Tito 1, 5 e 9, que diz assim: por essa causa te deixei em Greta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradigentes. Então, Paulo faz a recomendação da mesma forma, porque são funções similares, né? Em Atos 20, 28, Paulo chama os anciãos de Éfeso e exorta a serem bispos, episcopais, que pastoreiam, poimano, né? O rebanho. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seus próprios sangues, né? Portanto, o episcopado é a responsabilidade confiada a alguém que, como discípulo maduro, deve exercer o cuidado espiritual, supervisão da doutrina, exemplo de vida, disciplina eclesiástica e ensino da palavra. Essas são as grandes responsabilidades de um pastor, de um bispo ou de um presbítero, né? De manter a doutrina sã, né? Os ensinamentos de Cristo. Então, nesse primeiro tópico, nós falamos o que é um episcopado. No contexto do discipulado, o episcopado deve ser compreendido como um estágio avançado da maturidade cristã. Devemos incentivá-los, jovens e adultos, no discipulado a desejar o episcopado,
não por vaidade, mas por amor à obra. Então, aqueles que são vocacionados, né, nós devemos sempre apoiar, né, e incentivar aos novos, né, a se engajarem nesta tarefa tão difícil, né, mas honrosa para aqueles que se dedicam. Então, irmãos, nós falamos aqui o que significa o episcopado. Agora nós vamos para o segundo, né, o segundo ponto, que é o desejo legítimo de liderar, né? Paulo usa a palavra oregetai, que transmite a ideia de estender a mão para alcançar algo, de desejar intensamente. Ela é traduzida como desejar, aspirar, significa um desejo sincero e voluntário que não deve ser confundido com ambição carnal ou busca de poder. Então, o líder ele tem que estar ciente, primeiro, que ele é um servo de Deus e ter humildade também, né? Não ser egoísta. Diferente da ambição egoísta, trata-se de um anseio nobre, voltado a uma responsabilidade dada por Deus. É como quem deseja intensamente servir a Deus através do cuidado com as pessoas, né? Então, o pastor ele tem a função de cuidar de pessoas, né? E não apenas alcançar uma posição de influência. Muitos acham que ser pastor hoje em dia é ser influente, né? Apesar da sua característica, mas é uma responsabilidade muito grande, porque ele vai prestar conta daquela ovelha, né? Ele tem que zelar pelaquela ovelha. Há uma diferença entre o desejo santo e a ambição pecaminosa. O desejo santo é motivado pela glória de Deus e não pela promoção pessoal e cresce através do discipulado, da vida de oração e serviço humilde. Foi o que eu já falei, né? A humildade tem que estar inserida aí nesse serviço voluntário, né? Uma vida de oração, de consagração. Esse desejo ambicioso vê a liderança como um fim em si mesmo e não como edificação do corpo de Cristo, a igreja. O chamado à liderança não surge de noite para o dia, ele é despertado e discernido ao longo da jornada do discipulado. Então isso vai crescendo dentro dele e despertando para esse chamado, né? Quem ama a palavra deseja ensiná-la. Então, principal, ele tem que amar a palavra e o desejo de transmiti-la. Quem ama as pessoas deseja cuidar dela. Então, a pessoa tem que amar a palavra, ter o desejo de ensinar e cuidar de pessoas, né? Das pessoas, dos perdidos, né? Quem ama a igreja começa a sentir o peso do zelo por ela. Então tem que ser zeloso pela obra. E quem tem esse desejo sincero buscará crescer em maturidade, né? Sabedoria e obediência. Então tem que ser uma pessoa muito buscar, né, a presença de Deus todos os dias e ter a certeza que o chamado dele é importante, né? É essencial para que a obra de Deus possa crescer também, né? Então nós falamos aqui o primeiro, o que significa o episcopado. O segundo ponto, desejo legítimo de liderar. E o terceiro, qualidade do bispo, pastor e presbítero, né? Então essas qualidades todas estão nesse ministério chamado para as almas, né? Paulo então começa a descrever as qualificações desse líder que exercerá a influência preponderante na vida da igreja local. Então esse chamado é muito importante porque despertará também outros líderes a fazer a obra do Senhor. O episcopado é uma obra excelente e por isso demanda características essenciais para aqueles que desejam viver esse chamado. Então, a pessoa tem que amar realmente, né? Não se achar que ele vai ter aquela posição e como rei, como pessoa destacada, não. Ele tem que fazer essa obra por amor às almas, por amor à obra de Cristo, né? Como o filho amou a obra também do pai. Os requisitos para ocupar uma posição de liderança na igreja
exige excelência moral. Então hoje nós vemos que muitas pessoas, ele quer um trampolim na obra do Senhor para outras coisas, para outras finalidades, e não de ser realmente um servo do Senhor, né? De ser humilde como Cristo foi, que Cristo ele fez um ato que foi lavar os pés dos discípulos, né? Olha só, o mestre agora lava os pés dos discípulos, dando exemplo, e aí ele fala assim: assim como eu fiz, vós também fazei também. Então, Jesus foi o exemplo maior para cada um de nós, mais que intelectual, são eles. Irrepreensível, né? Uma pessoa que é chamada para essa função, para esse ministério, ele tem que ser irrepreensível, né? Sem acusações públicas que comprometem a vida moral. Então é muito difícil você ter uma pessoa com chamado para pastor e ser uma pessoa que maltrata a esposa, que maltrata os filhos, né? Que não paga ninguém, né? Eu estou dando alguns exemplos aqui, né? Que é briguento, né? Agressivo, não. Marido de uma só mulher, um homem que mantém o seu leito conjugal sem mácula e que preserva o matrimônio puro e santo, né? É difícil você olhar para um pastor e ver que ele não anda corretamente nesse quesito, né, do matrimônio, né? Não ser fiel à esposa, né? Não ser fiel ao que ele se propôs a fazer. Prudente. Então, normalmente, tem que ser prudente, sensato, temperante, né? Moderado, respeitável, modesto, vigilante, né? Então tem que ser uma pessoa realmente, características que estão relacionadas ao domínio dos impulsos em todas as áreas da vida. Então tem que ser uma pessoa que realmente saiba se controlar, né? Diante das situações. Ele é uma pessoa hospitaleira, generoso para com os estrangeiros, tendo o seu lar aberto a acolher os desconhecidos, né? Apto a ensinar a palavra grega didáticos, ou que significa com habilidade, aptidão para ensinar, né? Então ele tem que ser uma pessoa que gosta de ensinar, que tem prazer em aprender e também a ensinar. Não apegado ao vinho, embriaguez, não combina com o ministério do pastoreio. Então, ele tem que ser uma pessoa que saiba realmente, a sua função exige muito, né? Porque não pode ser um beberrão, né? Não violento, amável, pacífico. Presbítero é um pastor que busca as ovelhas para apacentá-las, né? Tem que amar as pessoas realmente, tem que estar preocupado com o seu rebanho. Não apegado ao dinheiro. Aqui, irmão, nós vemos que muitos da atualidade, né, infelizmente, têm caído nesse laço aqui, né? A raiz de todo males, o dinheiro, que tem levado muita gente à perdição, né? Não ser avarento, não amar o dinheiro, mais que amar a Deus. Quantas pessoas estão amando mais o dinheiro do que a Deus, né? Governar bem em sua casa. Primeiro, o ministério do líder cristão é a sua família, né? A família é a base de tudo, né? Então, quando você olha para a família, na verdade, você está olhando para o seu DNA, né? Quando você olha para a família. Então, você vê muitas coisas que as pessoas gostam de se espelhar, né? Seu lar é o primeiro campo missionário, o primeiro ministério. Então você tem que cuidar bem da sua família, do seu lar, da sua esposa, do seu filho, né? Dos seus parentes, na verdade, né? Maturidade espiritual. Não pode ser neófito na fé. Isso aqui eu tive neófito, né, irmãos? E sabe o que é uma pessoa neófito? É um recém-convertido. Como que ele vai receber esse chamado sem preparo, né? Sem conhecimento da base para ser um líder, né? Então ele vai ter que ser uma pessoa preparada realmente. Precisa ser alguém firme na fé, firme na doutrina, experimentado na vida. 3 coisas, né? Firme na fé, tem que ter fé, na doutrina, na palavra, né? Base bíblica, né? E experimentado na vida, né? A vida ensina muitas coisas. E ter boa
reputação perante aos de fora. Esse aqui também é muito essencial, que é o bom testemunho que a pessoa deixa, né? O legado. Quarto ponto aqui, irmão, então nós falamos aqui, 3 pontos, o que significa episcopado, o desejo legítimo de liderar, qualidade do bispo e pastor e presbítero, essas 3 funções, né? Ou 3 características, vamos dizer assim, e a qualidade do diaconato, 4 ponto. O diácono, do grego, diáconos, é o servo que coopera com aqueles que se dedica à oração e o ministério da palavra. O diácono tem essa função, né? Os pastores elegeram os diáconos, né? Criaram esse ministério para ser auxiliado, e outros vieram, né? Os primeiros diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. Esse momento é relatado em Atos 6. Se você quiser conhecer como foi instituído os diáconos, vai em Atos 6. Paulo deixa as qualidades muito semelhantes a dos bispos. Eles precisam ser dignos, respeitáveis, homens da palavra, não amigos do muito vinho, não gananciosos de lucros desonestos, guardiães do ministério da fé, com a consciência limpa, provado e experimentado, fiéis, e suas esposas bons governantes da sua casa. Praticamente iguais ao chamado do ministério do pastoreio, né? O serviço cristão começa no coração e no caráter, né? Antes de servir na igreja, ele tem que estar apto a servir de bom grado no coração e de caráter. O discipulado que não gera humildade, responsabilidade, dedicação prática está incompleto. Então, é um chamado especificamente para aqueles que realmente amam a obra de Deus e quer que o evangelho alcance todas as gerações. Não só um status, né? Não só uma personalidade. Tem pessoas que buscam o episcopado por lucros, né? E aqui é onde caem muitas pessoas em tentação do diabo, porque acham que ser pastor, ser líder é só status. E não é, né? É uma responsabilidade. Ele vai prestar conta a Deus. Sabia? Ser diácono é um chamado honroso. A sua vida deve inspirar outros a servirem com alegria e reverência. Na verdade, irmão, esse chamado de diácono aqui, todos nós em Cristo somos diáconos, né? Somos diáconos, porque nós servimos ao grande mestre, que é Cristo, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Mestre dos Mestres. Na verdade, nós estamos aqui como os embaixadores de Cristo, né? Estamos propagando o reino dos céus aqui na terra. Estamos despovoando a terra e povoando o céu, né? Maravilhas. Concluindo esse estudo, irmão, que eu acho que é muito inspirativo para nós entender essas palavras, apóstolo, bispo e diácono. Aqui nos esclarece que é uma só especialidade, né? Que é pastorear. Mas um cumprimenta o outro. Um diz o nome da função que cumprimenta o pastoreio, né? Um é zelador, outro alimenta, né? E um com a maturidade, que é os anciãos, né? Os ensinamentos. Então, tudo isso junto forma o ministério pastoreio. Concluindo, refletimos sobre as qualidades exigidas do episcopado ao diaconato em 1 Timóteo 3. Percebemos que a liderança cristã é menos sobre posição, mais sobre disposição, né? Então a liderança tem que ter disposição na obra do Senhor. Paulo não apresenta um currículo técnico, mas um retrato espiritual, moral do líder, né? Isso é o mais importante, a moral, a espiritualidade. Como a igreja, devemos cultivar uma cultura que valoriza o discipulado profundo, a liderança íntegra e o pastoreio fiel, né? Devemos orar por novos líderes, formar obreiros com intencionalidade, evitar tanto o formalismo apressado quanto a negligência em reconhecer vocações,
compreendendo que todos somos chamados a um tipo de liderança, seja no lar, no ministério, no discipulado ou na comunidade. Todo discipulado maduro deve condizer naturalmente a algum nível de liderança, pois todo discípulo frutífero tornará um discipulador de outro, né? Independente de funções, né? Todos nós somos discipulador, né? Nós propagamos o evangelho, nós colocamos à disposição das pessoas o caminho de Cristo para a salvação da sua alma. Meu amigo, meu irmão, estamos chegando ao final desse estudo, né? Espero que você tenha aprendido o que é um discipulado, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qualidade de um líder, né? Quais são as qualidades de líder, né? E nós aqui comentamos todas essas qualidades. Quero estar orando, agradecendo a Deus por mais esse estudo, né? Um estudo muito enriquecedor, que nos faz crescer a cada dia, né? Na liderança. Você também é um discipulador, você também é um diácono e você também faz parte desse apostolado, né? Dos apóstolos também, porque você transmite a mensagem de Cristo. Se assim você vive com humildade, com amor, com carinho, com zelo, né? Guardando o que aprendeu dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos inspirados, ó Deus, que nos trouxe através das cartas paulinas, ó Deus, que foi direcionada a Timóteo, e o servo que colocou à disposição o seu ministério a ensinar, ó Deus, o apóstolo Paulo, que nos traz esse ensinamento da liderança eclesiástica, da liderança do discipulado, ó Deus, do crescimento espiritual, da maturidade na fé que faz fortalecer a tua igreja e crescer o teu reino, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós, ó Deus, muitas das vezes não nos sentimos capazes, porque nós erramos muito, cometemos muito erro e sempre estamos propícios a errar. Mas mesmo assim, Senhor, Tu nos capacita, nos dando a oportunidade, ó Deus, de se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. E colocamos à disposição a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor molde a nossa vida e que a nossa vida possa brilhar intensamente a luz de Cristo a este mundo. Quando abrimos nossa boca, Senhor, para falar das santas Escrituras, quando nós testemunhamos a Deus e damos grandes exemplos, ó Pai, da transformação enriquecedora que Cristo fez na nossa vida. Quando nós não omitimos a verdade, quando nós somos fiéis a Ti, ó Pai, e quando nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita a cada dia, nos inspira, nos encoraja, e somos encorajados pelo Santo Espírito de Deus a prosseguir na fé, na jornada e na caminhada espiritual. Abençoe, ó Deus, a cada um dos teus servos. Abençoa a tua igreja, ó Deus, que é a última barreira que o inimigo há de vencer, ó Deus. Porque a igreja de Cristo é a transmissão da tua palavra através da vida, Senhor, transformada pelo poder de Cristo. Sim, a igreja está aqui, ó Deus, para transmitir o teu amor através da tua santa e bendita palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, que transmite ao homem a certeza e a convicção da nossa fé. Obrigado, Deus, porque pessoas e líderes são levantadas dia após dia para nos inspirar, para nos dar direcionamento, para caminharmos juntos e fortalecermos na fé mútua a Deus, que um dia estaremos para sempre e todos sempre na tua glória. É em nome santo do teu Filho amado Jesus que nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que está no meio da tua igreja, movendo e
a sua igreja para que possa ser impulsionada a falar do teu amor, a ser luz nesse mundo, no mundo caído, no mundo de trevas, aonde a luz que brilha é do Senhor Jesus Cristo. Brilha em nosso viver, brilha na nossa casa, brilha no nosso lar, brilha na nossa família, que possa ser transmitido o brilho de Cristo a este mundo. Em nome de Jesus, mais uma vez, queremos te agradecer para tudo e todo sempre. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?